Qual era a expectativa do Lula? Era o capiroto em formato de presidente e a bandeira venezuelana em seu corpo ia fechar as igrejas, o mercado financeiro, a inflação ia estourar, ele ia imprimir dinheiro e tudo mais, tudo mais. Então eu botei 30 mil e virou 98, né? Então mais do que dobrou, triplicou a parada. Foram mais de 3 milhões de reais nos últimos 2 anos e meio ou 3 anos. Obrigado, Liberbol. Como eu ganhei dinheiro de liberais no mercado financeiro? Carinhosamente chamado por vocês de Liberbobos, o mercado financeiro tá cheio da galera que acredita predominantemente na cartilha liberal. Não que a cartilha liberal seja completamente inútil, mas a gente sabe que a galera dá uma viajada na maionese e começa a crer em alguns dogmas que até os maiores países do mundo não aplicam, e além disso, eles acreditam em algumas conspirações que de vez em quando aparecem em formato de terrorismo, e isso faz preço no mercado financeiro. E hoje eu vou te mostrar quanto eu ganhei e como eu ganhei nas costas dessas conspirações liberais que a galera do mercado financeiro tem. Eu não queria gravar muito esse vídeo porque a gente acaba revelando as técnicas, né, e tal. Mas como o canal é pequeno, resolvi mostrar e ensinar a vocês. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento, é apenas um relato pessoal. Então vem comigo que esse vídeo tá bom demais. Bom, antes de eu te mostrar aqui o dinheiro, os valores monetários e tal, o lucro, eu quero fazer algumas considerações. Duas, na verdade. A primeira é a seguinte: se você já me segue há algum tempo aqui em Investland, talvez você reconheça que de algum modo eu tenho uma visão coletiva interessante, uma visão de desenvolvimento de país interessante, que me diferencia da maioria da galera do mercado financeiro. Eles são muito individualistas, sempre que podem falam mal do Brasil ou tiram dinheiro do Brasil e etc. E eu não. Eu creio que o país pode ter um projeto de desenvolvimento nacional estratégico. Eu creio na redução da desigualdade, na redução da pobreza, e eu tenho aparentemente uma visão coletiva interessante, por isso que muitos de vocês me seguem. Mas hoje eu quero me permitir não falar dessa minha visão coletiva que vocês estão acostumados. Porque eu, Daniel, também tenho minha visão individualista. Porque assim, enquanto o mercado e o Estado brasileiro não são da maneira que a gente sonha, né? Não foram feitas as reformas, a revolução, sei lá o que você espera, mas enquanto o mundo ideal não existe, eu tenho que sobreviver no mundo individual. Afinal, eu tenho uma família para sustentar, eu tenho viagens para fazer, eu quero conhecer o mundo, eu quero dar o melhor para minhas filhas. Então eu tenho que saber jogar o jogo individual também. Na minha cabeça isso não é uma contradição. Eu posso saber jogar o jogo individual e ao mesmo tempo trabalhar para que a gente tenha uma visão de Estado e mercado melhor no Brasil. Então hoje eu peço permissão para falar o meu lado mais egoísta e mais individualista, de capitalista mais predador que quer ganhar dinheiro dessa galera, principalmente de liberal bobo. Mas nesse vídeo, somente eu vou mostrar esse meu lado mais individualista e até revelar para você quanto que eu ganhei, tá? Essa é a primeira consideração. A segunda consideração é uma consideração técnica, porque não adianta nada eu te explicar quanto que dá para ganhar e quanto que eu ganhei, sem te explicar o como fazer isso tecnicamente. Bom, no mercado financeiro existem basicamente duas formas de ganhar dinheiro. Ou você empresta dinheiro para alguém, e quando você empresta, isso aqui é chamado de renda fixa, e ou você é sócio de alguém, e quando você é sócio de alguém, é chamado de renda variável. Na renda fixa, você tem dois sujeitos que você pode emprestar. Um sujeito é o setor privado, que são as empresas privadas, ou então para o setor público, e quando você empresta para o setor público, você está fazendo parte da dívida pública do seu estado. Então você pode chegar com o governo, por exemplo, dar o dinheiro para ele, e ele te dá um título pré-fixado, por exemplo, de 11% ao ano por 10 anos. Então não importa o que aconteça, você vai ganhar 11% por 10 anos. Existem vários títulos disponíveis, mas basicamente tudo isso é renda fixa, quando você empresta para alguém. Já na renda variável, quando você é sócio de alguém, através de um site legalizado chamado corretora, tá? Você pode comprar ações, você pode ser sócio da empresa. Ações é um nome chique para ser sócio, tá? Para você ter pequenas parcelas de uma empresa. E no Brasil existem cerca de 400 ou 500 empresas listadas. E essas empresas listadas são tanto privadas quanto empresas públicas. E eu, Daniel, não tenho nenhum tipo de preconceito. Eu adoro empresa pública e eu adoro empresa privada, desde que elas sejam boas empresas. Porque na internet, por exemplo, tem gente que tem fobia de empresa estatal. Eu não, já deu para ficar nítido isso. E Daniel, e como você falou que ganhou dinheiro de liberais? Aqui na renda fixa e na renda variável, eu consigo explorar de diferentes maneiras. Na renda fixa eu consigo explorar um pouco essas conspirações liberais que eles fazem? Consigo também, vou te dizer como. Mas na renda variável eu consigo explorar muito mais. Além disso, se você quer saber, a renda variável, as ações, tem fundo imobiliário também, mas vamos focar em ações, tá? Elas pagam ou elas te rentabilizam muito mais do que a renda fixa a médio e longo prazo, tá? E ainda bem, tá? Porque aqui na renda variável são as empresas. E, poxa, é muito melhor as empresas do país crescer, seja públicas ou privadas, terem lucro e etc., do que todo mundo ficar vivendo de juros, né? Então você sabe até que eu sou entusiasta de uma taxa de juros mais baixa. Eu não gosto de ganhar dinheiro no mercado financeiro somente com juro alto. Eu prefiro ganhar aqui
com as empresas, tá? Embora eu ganhe dos dois lados. Não vou ser hipócrita com você. Então, Daniel, beleza, eu entendi o resumo do mercado financeiro. Agora, como que você aproveita das conspirações que os liberais fazem de vez em quando? Porque existe o seguinte, querido. Existem as oportunidades. Por exemplo, se você vê uma nota de R$100 em negociação. Por algum motivo estão vendendo uma nota de R$100. E aí essa nota está sendo vendida por R$60. Você fala, uau, uma nota de R$100 por R$60? Eu vou comprar. Porque é uma oportunidade. Você está comprando algo real com valor a um preço descontado. Então, no mercado financeiro, existem coisas reais que têm valor de verdade, que não são bolhas, não são especulação nem nada, que estão vendidas com desconto. E você pode comprar em empresas maravilhosas, seja públicas ou privadas, com um bom desconto. E, Daniel, por que elas ficam com desconto? Adivinha? Por conspiração liberal, muitas vezes. E só pra dizer, eu já falei conspiração liberal 1000 vezes aqui, parece que eu tenho ódio a liberal. Gente, eu não tenho. Inclusive, tem muitos liberais que usam dessa técnica que eu tô falando. Posso citar, por exemplo, a família Barsi, o Luiz Barsi e tal, etc. Eles são de uma cartilha mais liberal e eles se aproveitam também dessas histerias de mercado. Posso citar também o investidor sardinho, o Raul Sena, que sabe dessas histerias de mercado maluco e eles se aproveitam disso. Então, gente, tem liberal que não é burro não, tá? Aliás, tem gente burra em todos os lados, assim. Mas o que eu estou dizendo assim não é falando mal de todos os liberais, mas da histeria macro que a maioria acaba passando por isso, por conta dessa fobia de Estado, tá? Então vamos lá, passo 1, você tem que entender que, existe o fundamento da empresa, quanto ela realmente vale, a avaliação do negócio, e 2, existe a opinião do mercado sobre o preço daquela empresa. E essa opinião, logo o preço, ele é altamente influenciada por noticiário e por emoção política. Logo, o que eu falei para você é que existe a realidade e existe a expectativa sobre a realidade. Vou dar um exemplo muito simples da primeira forma e talvez a principal que eu ganhei bastante dinheiro no mercado financeiro, falando de expectativa e realidade. Em 2022, foi eleito o presidente Lula. E você sabe que quando o presidente Lula foi eleito, um pouco antes e um pouco depois, o que a galera fala? Aqui existia a expectativa. Qual era a expectativa do Lula? Era essa aqui. Que o Lula era o capiroto em formato de presidente e a bandeira venezuelana em seu corpo ia fechar as igrejas, o mercado financeiro, a inflação ia estourar, ele ia imprimir dinheiro e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Essa era a expectativa. Mas qual é a realidade? A realidade é basicamente isso aqui. Aqui está nosso presidente Lula, lá com a galera do Centrão. Daniel, essa é a realidade? Sim. Aqui estão Hugo Mota, presidente do Congresso, e Alcolumbre, presidente do Senado, representando aqui todo o Congresso e todo o Senado que são dominados pelo Centrão. Então, independente se o governo é de suposta esquerda ou suposta direita, a gente sabe que no final 90% do governo vai passar pelo Centrão, o país não vai ser nem de muita esquerda e nem de muita direita, e os ministros da Fazenda vão perseguir esse troço aqui. Daniel, eu vi que tem um triângulo e tem 3 pés aqui. Sim, isso aqui se chama tripé macroeconômico. E esse aqui é o fundamento da economia brasileira há pelo menos aí uns 30 anos, tá? É como um dogma de fé poucas vezes questionado. Que inclusive país nenhum rico do mundo aplica esses 3 pés ao mesmo tempo aqui, tá? Aplicam um ou outro, mas os 3 juntos não. É algo muito rígido. Já tem um vídeo aqui falando do tripé macrofraude, se você quiser saber mais sobre isso. Então, um grau maior ou um grau menor, o senhor Paulo Guedes estava preocupado com o tripé macroeconômico. O Fernando Haddad está preocupado com o tripé macroeconômico. O debate dele aí sobre fechar as contas, o déficit, o superávit, etc., sempre está rolando. Ah, Daniel, você é tão a favor de déficit eterno? Não, tem algumas coisas no Estado que sim, que eu sou a favor de superávit ou de pelo menos neutralidade, tá? O Estado não pode gastar muito com tudo. Cara, o dinheiro do Estado é sagrado. Então, tem uma galera da esquerda aí que parece que não fala disso, tá? Então, pra mim é muito claro. Tem parte do Estado, sim, que precisa de superávit. E que, cara, o dinheiro é sagrado, não pode perder e tem que estar com a lupa lá. Mas em questão de orçamento para desenvolvimento, por exemplo, a gente investir em processamento de terras raras, inteligência artificial, ferrovia, indústria, ciência e tecnologia, aqui nós poderíamos ter um orçamento para operar em déficit há alguns anos, visando o desenvolvimento do país. Só que a galera liberal não está aí para isso. Eles também creem no tripé, mas para eles tudo é muito diferente. Qual é o lance? Para eles, o Lula é o fechador de igreja venezuelano capiroto mor. E a realidade é essa. Então, se a realidade é muito diferente da expectativa, logo vamos ter assimetrias de mercado. Você deve ter sentido isso com um thumbnail de influenciador falando que o dólar ia bater 7, que o desemprego ia estourar, que ia ter dominância fiscal e que o Brasil seria o caos. E eles aterrorizaram muitos seguidores e deixaram esses preços maravilhosos pra gente. Vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, essa aqui é uma das minhas carteiras, tá? A minha carteira pública, eu tenho outras também, carteiras que são privadas, a da minha esposa, por exemplo, etc. Então, por exemplo, nessa carteira aqui eu tenho 7.200.000 reais e eu já investi nesse período 5.600.000. Desses 5.600.000,
3 milhões eu já tive de lucro, tá? O prazo médio desta carteira aqui são os 2 anos. Então, por exemplo, imagina que em 2 anos de média, eu investi 5.600 e eu fiz 3 milhões de lucro. Daniel, mas a soma disso deveria dar 8.600, porque tem 7.200. Porque a gente tira o dinheiro daqui, compra outra coisa, investe numa obra da casa, que a gente está fazendo aí agora também. Tem ativos que não estão aqui, por exemplo, eu tenho previdência privada, tá? Minha previdência privada não está aqui no Investidor 10, mas o lucro está aqui. Só que eu quero chamar a atenção para vocês no meu lucro de renda variável, tá? 156% de rentabilidade, prazo médio da carteira, 2 anos e meio. Você fala, Daniel, que maluquice. Pô, a renda fixa é 15%, eu achei que já pagava muito. Pois é, a rentabilidade de variável, ela é muito mais forte a longo prazo, tá? Só que essa rentabilidade é diferente da variação. A variação, em relação ao valor inicial, comparado com o valor final. A rentabilidade já conta os dividendos. E eu gosto muito de empresas que pagam dividendos. Então, primeira coisa que nós vemos, vamos lá para empresas estatais. Eu separei algumas delas para você. Por exemplo, vou começar com uma empresa que está em baixa, Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil, e aqui eu quero que você veja o seu influenciador financeiro, que você segue, tá? Quando ele te mostrar a carteira, dificilmente ele mostra, mas eu quero que você veja o preço médio dele de Banco do Brasil. Ei, meu canal Investland é novo. Ei, eu não fiquei rico vendendo curso de investimento, não. Eu já invisto antes de ter o canal. Eles foram o contrário, ganharam dinheiro com o canal, depois venderam o curso, depois que investiram. Então, assim, pô, se o cara tá há mais tempo que eu na estrada, pelo menos digitalmente, né, eu já invisto há um bom tempo, ele devia ter um preço médio melhor que o meu, né? Não que o meu seja o perfeito, o ideal, claro que não. Mas assim, o dos supostos especialistas, pelo menos, devia ser melhor. O meu preço médio de Banco do Brasil, R$17. Hoje o Banco do Brasil está 21. Daniel, não estou entendendo nada. Calma, eu mostro um gráfico de Banco do Brasil para vocês. O preço máximo que o Banco do Brasil atingiu nos últimos 5 anos foram em torno aqui de R$29 e R$30, tá? Hoje o Banco do Brasil está negociado a R$21. E o meu preço médio de Banco do Brasil é R$17. E esse preço médio, inclusive, nós vimos ali cerca de dezembro de 2022. O que estava acontecendo em dezembro de 2022, você lembra disso? Estava acontecendo o iminente colapso do Brasil, que viraria a Venezuela, ou pior. Gente, eu não gosto de falar isso porque parece que eu tô fazendo propaganda pro Lula, assim, mas não é, assim, o Lula, inclusive, podia fazer um governo muito, muito melhor do que ele tá fazendo, podia fazer um projeto nacional de longo prazo, e minha crítica ao PT é que eles não têm esse projeto de longo prazo, apesar de uma coisa ou outra até que eles acertaram aí no governo, tal, o imposto de renda, o salário mínimo e algumas coisas que dá pra elogiar, mas assim, no macro, tá muito longe do que eu imagino como futuro de país, tá? E aí, o Banco do Brasil estava lá 17, né, em novembro lá de 2022, e eu já comprei Banco do Brasil antes, eu peguei até preços menores, eu já peguei a 14, 15 reais, e também já comprei a preços mais caros, a 20, 20 e poucos reais, para fazer um preço médio interessante, e meu preço médio está a 17. E Daniel, como que se ganha no mercado? Eu posso ganhar da valorização, então, por exemplo, eu comprei 100 mil reais de Banco do Brasil, então ela estava 17, e ela chegou na máxima, por exemplo, a 30 reais. Vamos dizer que, sei lá, foi 70%, 80% de crescimento. Então eu tinha 100 mil reais, virou 170 mil. Mas Daniel, agora as ações estão 21, então você cresceu de 17 para 21. Não parece muito, tá? Num período aqui de 3 anos, basicamente. É, mas você acha que só ganha assim. E outra coisa, eu estou começando com a pior empresa que está desvalorizada. Então vamos dar pior para melhor? Vamos lá. O Banco do Brasil, então meu preço médio é esse. Eu tive uma variação de 22% nela, então só de variação eu tive 115 mil reais de lucro. Mas nem só de variação vive o homem, até porque eu não vendi as ações. Mas tem algo que já entrou no meu bolso, que são os dividendos, que no Brasil não é tributado, inclusive. Agora, vindo aqui numa plataforma, que é a da AGF, bom, e você viu que eu tive esses 115 mil de variação das ações, mas eu ganhei 165 mil nesse período, tá? Você pode ver que eu comecei Banco do Brasil em 2020, aqui estão os aportes, tá? E a carteira, apesar de ter 5 anos, o prazo médio dela, você pode ver que é 2 anos e meio, né? Que eu comecei devagarzinho aqui. Então, a maioria desses 509 mil veio de 2022 para cá. E aí, então, faz a conta. 115 mil lá da variação mais 165, nós estamos falando de 280 mil. Então, eu investi 500 mil em Banco do Brasil e já ganhei 280 mil. E aí, a ação está em baixa. Ei, prazo médio, 2 anos e meio. Pô, tu botar 500 mil e ficar com 280 é mais de 50%, né? Em 2 anos e pouco. Tá bom. Obrigado, Liberbobo. O Banco do Brasil não faliu. E o Brasil não virou a Venezuela. Vamos para outra empresa, Petrobras. Petrobras, que não, porque eles vão mexer no preço dos combustíveis, não sei o quê, não sei o quê. E vão fazer a coisa maluca. Como é que é? O que eles vão fazer? Ah, tá. Só para lembrar, tá? E aí, Petrobras, 82 mil de variação. Petrobras está até em baixa também agora. Eu gosto de mostrar as empresas em baixa primeiro. Depois a gente mostra as melhores. 82 mil de variação. E de dividendos na Petrobras, Daniel? 353 mil. Então, opa, eu investi 428 na Petrobras. Então, eu investi 428. Se eu ganhei
353 de dividendos, que é isento de imposto, já está no meu bolso, mais 82 de variação, então o pai investiu 428 e ganhou 435. De novo, está aqui meus aportes, 2022, 2023, 2024. Você pode ver que o 22, ó, a minha média de investimento em Petrobras era sempre isso aqui, ó, 50 mil por ano. 22 já subiu para 60 mil, 23, primeiro ano do Lula, já subiu para 90 mil, e agora subiu para mais de 100 mil, né? E o pessoal falando do risco fiscal, daquelas coisas malucas que o Lula supostamente estava fazendo. Então eu investi 428 e ganhei 435, mais de 100%, já se pagou. Prazo médio disso aqui tudo, 2 anos e meio, 3 anos. Pode ver, 100% de lucro em 3 anos, 2 anos e meio. É bom demais. E a empresa vai morrer agora? Não, imagina isso aqui, ó, com 10, 20, 30 anos, que é onde está o grande ganho do mercado financeiro. Se tu é curto prazista, bicho, aí é problema do Brasil, né? Curto prazo, ele fala, se eu botar o dinheiro agora, daqui 1 ano, 2 anos, não vai ter muito. Não vai ter tanto mesmo. Mas o grande lance é o médio e longo prazo. Vamos para outra empresa, pegar umas menor aqui, ó, CEMIG, estatal de Minas Gerais, do setor de energia elétrica. CEMIG eu tenho pouca variação, por exemplo, eu tenho 11 mil de variação na CEMIG, tá? Por quê? Porque ainda tá um zum com o nome dela. Mas eu vou te mostrar uma outra coisa interessante sobre a CEMIG. Na CEMIG, tá, gente? Se alguns centavos, alguns reais estiverem diferentes do investidor 10 aqui pro GF, é porque tá tudo vinculado com a B3, tá? E às vezes dá uns bug mesmo, fica meio desatualizado, mas você vê que no macro é o mesmo número, tá? Então na CEMIG, 259 mil, eu ganhei 11 mil de variação, mais 32 mil de dividendos. Então já foram 43 mil de ganho. Só que o prazo médio da CEMIG, basicamente, ano passado, ó, 2023, 2024, comecei a investir aqui. E Daniel, por que eu investi em CEMIG e eu ainda não tive esse lucro? Já tive lucro com CEMIG, já acabei de mostrar pra você. Inclusive, não só a CEMIG, olha esse outro lucro que eu tive aqui, ó. Vou já te falar qual foi esse esquema aqui. Vamos lá, vou te mostrar outra empresa aqui, lá de Minas também. Copasa, olha só, que eu tive 182% de variação. Na Copasa, ó, eu ganhei 155 mil de variação e 12 mil de proventos. Então, na Copasa eu investi 30 mil, e eu já ganhei 55 de variação e 12 de proventos. Então, meu irmão, eu coloquei 30 mil só em 2023, um aporte, ó. Esse aqui é fácil. Então, eu botei 30 mil e virou 98, né? Então, mais do que dobrou, triplicou a parada. Daniel, como você ganhou dinheiro lá em Minas Gerais? Com a Copasa e com a CEMIG? Por que em 2023 você comprou Copasa e CEMIG? Porque busca aí os podcasts, as notícias. A Copasa é uma empresa estatal e a CEMIG é lá de Minas Gerais. E tava tendo um boato de que o mercado gosta quando privatiza, né? Mas tava tendo boato que eles iam fazer o contrário da privatização. Que o Zema, né, que teoricamente é um bom gestor, aí é vocês que avaliam, né? Mas que o Estado de Minas Gerais ia federalizar a empresa, ou seja, ele ia passar para o controle da União, ou seja, a União vai passar para o governo federal? Meu Deus, o que vai acontecer? A Copasa e a CEMIG, talvez, é só uma possibilidade, talvez possa ser federalizada? E o que a galera começou a fazer? Meu irmão, isso aí vai acabar lá no Lula, empresa estatal vai dar déficit. Meu Deus, é o país socialistão venezuelão e tal. Lá tacou o preço da Copasa e da CEMIG para baixo. E, de novo, tem que ser boas empresas, tá? Se elas não fossem boas empresas, eu não teria comprado mesmo com desconto, tá? Você não compra um avião caindo com desconto, beleza? E como são boas empresas a bons preços e a galera do mercado conspirou, o pai comprou. Tá aí, Copasa, 30 mil virou 98. Petrobras, 400 mil virou 800 mil, quase 900 mil. Em 2, 3 anos. Fora o Tesouro IPCA+, que a galera fica maluca, que o governo não vai fechar a conta e o juro futuro vai lá pra cima, eu comprei Tesouro IPCA mais 7, mais 8, enfim. Mas aí o vídeo ficaria muito longo. E tem muita outra empresa que eu ganhei dinheiro também, porque a empresa privada cai, olha só. Prio, cara, 476% de variação. Na Prio eu botei tipo 20 mil reais, virou 115, que é a Perrio, né? Alguns chamam assim também. Sanepar, estatal, Sanepar, olha de variação, bicho. 119, eu botei 100 e pouco mil na Sanepar. Virou 249, fora o dividendo. Então, mano, se eu ganhar aqui, sei lá, 30 mil de dividendo, então já foi mais de 100% de ganho. Você bota 140, vira 280, é mais de 100% de ganho, 2 anos e meio ponderado aí. Então, mano, é assim, continua, liberal, continua com a conspiração e tal, e etc e tal, assim que você mesmo... E é engraçado que a galera ensina isso, pô. Não compre com notícia. Você tem que comprar pelo fundamento. Aí dá a primeira noticiazinha estranha, o cara já se borra todo. Por isso que eu falo pra você ver o preço médio dos seus influenciadores. Porque aí tu vê se o cara é macho mesmo. Porque eu, Daniel, comprei quando a empresa tava baixando. Então eu cheguei lá e comprovei, ó. Tá aqui, tô comprando. Porque eu confio, tá? Quero ver você é macho nisso aí. Inclusive, se você for perceber, tem uma outra coisa que eu sempre faço, ó. Sempre uma empresa, em algum momento, ela vai estar 10% e às vezes até 20% do seu topo histórico de 5 anos. Então, por exemplo, ó, topo histórico de 5 anos, 29, então ia chegar algum período que ela ia estar 10% abaixo disso, é certeza, tá? 30 menos 10% é menos 3. Então, no ruim ela ia para 27
que é 10% a menos, ou 20% a menos, ela pode ficar, sei lá, em R$24. E ela chegou aqui, o Banco do Brasil caiu até mais do que isso. Então eu nunca compro em topo histórico. Eu faço isso até para Bitcoin também, apesar de eu não ser muito entusiasta, mas eu tenho um pouquinho lá. Ó, Petrobras também, então, pô, topo histórico de 5 anos, 42. Então, em algum momento, muito provavelmente, tá? Não é 100% de certeza, mas muito provavelmente, ela vai ter um preço 10% mais barato que isso. Então, 42. 10% disso é 4,20. Então, 10% a menos daria um preço de R$38. Ela chegou a 38? Chegou. Tá aqui, ó, 36. Então, chegou a 15% a menos. Agora, ela tá mais do que 20% a menos do seu topo histórico. Então, apesar de eu não ser grafista, fazer análise gráfica, eu vejo... ainda tem BB Seguridade, que eu ganhei uma nota em BB Seguridade. Meu Deus... Tem mais estatal que eu ganhei dinheiro, eu não mostrei. O vídeo tá enorme já. Mas assim, se eu olho, a empresa tá descontada. P sobre VP tá bom. O PL da empresa é bom. E já tem vídeo aqui como que analisações, tá? Você pode procurar no canal. A empresa tem fundamento. O gráfico ainda me diz que ela tá 10, 20, 30% abaixo do seu topo histórico de 5 anos. E a galera tá em choque com medo da Venezuela. O pai vai lá e compra empresas boas. E assim, eu tenho ganhado dinheiro no mercado financeiro. Foram mais de 3 milhões de reais nessa carteira, nos últimos 2 anos e meio ou 3 anos. Obrigado, Liberbobo. Só não foi mais porque eu ainda tenho uma parte em renda fixa aí, né? E eu poderia ter ganho bem mais se eu tivesse mais renda variável, né? E meus aportes diminuíram também nos últimos períodos, porque eu tô construindo minha casa, inclusive, vamos ter algumas novidades para o canal Investland lá. Então, é isso, querido. Eu acho que todos deveriam participar do mercado financeiro. Daniel, no cenário ideal, o mercado financeiro poderia ter mais controle público? Sim. No cenário ideal, a Petrobras poderia ser uma empresa pública? Sim, porque é mais estratégico para o país. Mas qual é o segundo cenário ideal se não é o perfeito? O segundo cenário ideal é que ela é uma empresa de economia mista. O Estado tem uma parte e o setor privado tem outra parte através de ações. E já que é o segundo cenário e eu não vou esperar o mundo ser perfeito, então eu pelo menos vou ser acionista da Petrobras, porque é uma boa empresa. Se você comprar com preços bons, obviamente. E eu acho que todos poderiam fazer parte do mercado financeiro na China. Milhões e milhões e milhões e milhões de chineses fazem parte do mercado financeiro, nos Estados Unidos também, nas sociais-democracias também. Eu não vejo por que muita gente da esquerda, inclusive, tem esse horror ao mercado financeiro. Você pode ter horror a algumas pessoas do mercado financeiro, tudo bem. Mas ao instrumento, o mercado em si, não, ele pode ajudar muito a sociedade. Muito obrigado pela presença de todos vocês, espero no próximo vídeo.